Muito boa tarde, estamos de volta, mais uma vez com o programa Coisas do Cotidiano. Depois de 2 semanas de férias por questões técnicas na rádio, estamos com muita alegria de volta. Hoje, nosso tema, pais, filhos e doenças congênitas. Estamos recebendo no nosso estúdio a brilhante participação do Dr. Paulo Augusto Assis Machado. Boa noite, senhor Dr. Paulinho. Boa noite, Carvalho. É um prazer estar novamente aqui nesse programa, nessa rádio, e estarmos aí tendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita. É um prazer. O Dr. Paulo é médico clínico geral, especialista em ultrassonografia e vai participar conosco aqui hoje. Portanto, você já pode enviar suas dúvidas, questionamentos para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou pelo nosso fixo no 6430144009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Casa do Caminho de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como é de praxe, o nosso convidado fica convidado para fazer a nossa oração inicial. Então vamos todos entrar em sintonia com os nossos mentores, fixando a imagem do Mestre Jesus e rogar ao alto a proteção, o amparo, a orientação, para que possamos ter um programa produtivo, um programa que traga ensinamentos, que só tenham coisas boas. E assim nós damos por iniciado o nosso programa de hoje com as bênçãos do Mestre Jesus. E que assim seja. E que assim seja. As religiões dogmáticas pregam aos seus profitentes o chamado pecado original, o qual é apontado como sendo originado pelo erro primário de desobediência de um antepassado remoto chamado Adão. Com todo respeito e apreço que tenhamos pelos que acreditam nesse vetusto e ultrapassado preceito, consideramos que não se pode justificar o porquê espiritual do nascimento de seres física ou mentalmente imperfeitos, alguns vindo até a lume, desprovidos de alguns órgãos, inclusive do cérebro, caso específico dos anencéfalos, colocando-se a específica culpa ou origem espiritual em seus respectivos ancestrais. A Bíblia, ao contrário, ressalta com muita propriedade que a responsabilidade é pessoal, revelando que cada ser passa por aquilo que é merecedor, não podendo ser acometido de dolorosas mazelas em decorrência de equívocos cometidos por seus antecedentes, assim como se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou ainda no mesmo capítulo, no versículo 20, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará somente sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. O profeta Davi, no Salmo 28, corrobora esse ensinamento bíblico, dizendo: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribuí-lhes o que merecem. E, finalmente, em um Novo Testamento, há a demonstração desse ensino lógico e racional por parte do Mestre Jesus, corroborando que cada um será julgado segundo suas obras, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, e que se alguém leva para cativeiro vai. Apocalipse 13, 10. A doutrina espírita enfatiza que os espíritos são os artífices e os únicos responsáveis por sua caminhada evolutiva, trazendo consigo o prêmio à desdita de seus atos.
sabendo-se que o cumprimento da lei divina importa em benefício a transgressão em pena sobre o juízo exercido por sua própria consciência, a condenação é transitória, em consonância com o ensinamento crístico. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26. A prisão, portanto, não é definitiva, e devido à bendita e excelsa reencarnação, existem meios de serem reparadas as dívidas contraídas, através de novas oportunidades, refazimento e visando a reconciliação necessária. O Cristo pôs por terra mais um conceito dogmático, o do considerado sofrimento eterno, em completa discordância com o Mestre, ensinando que a misericórdia divina é incomensurável e até mesmo chegou a nos exortar na prática das indulgências com os nossos semelhantes, solicitando que perdoássemos 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente. Boa noite de novo, Paulinho. Boa noite de novo. Eu te pergunto, Deus castiga? E eu te respondo. Não. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia assim: eu sou herança de mim mesmo. Dizia assim: eu sou herança de mim mesmo. Quer dizer, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu serei, depende de mim. Então Deus nunca castigou. Essa ideia do Deus vingativo, do Deus punitivo, né? Era lá do Velho Testamento, de um período da humanidade que precisava de certas ações corretivas mais rígidas, mais firmes, né? Hoje em dia nós já entendemos que temos um Pai bondoso, um Pai que perdoa, um Pai que dá novas oportunidades, né? Então Deus nunca castigou ninguém. Os Hebreus é chamada de primeira aliança, né? Os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico, é justamente a Torá. Então, se apegam a algo que não diz respeito ao cristianismo, porque Jesus foi categórico em várias passagens, inclusive chamando Deus de pai, de paizinho. Quando ele chamava Deus de Abba, em hebraico é alguma coisa como papai, paizinho, chamado carinhoso, né? E ele sempre afirmou que Deus ama. Por isso que João Evangelista disse que Deus é amor. E o amor não coaduna com castigo, concorda? Concordo. Mas é isso, Carvalho. As revelações, elas nos foram dadas ao longo dos séculos de acordo com a evolução da humanidade. De acordo com o nosso entendimento. O nosso entendimento. Um povo bruto, um povo ainda muito atrasado, precisava de leis duras. Assim foi Moisés. Foi um líder duro, né? Em alguns momentos, né, alguns textos, chamado até de sanguinário, mas ele precisava ser duro para lidar com aquele povo. E para impor o Deus único. Deus né? único. Quando veio Jesus, Jesus já trouxe essa mensagem do amor. Reformando a ideia de Moisés. Do perdão, do amar, né? De um pai que não é punitivo, né? De eu faço o meu caminho, eu vou receber aquilo que eu merecer, eu vou amar, eu vou perdoar, isso vai me levar a um caminho de evolução. Por fim, veio, né, como nós cremos, novas revelações através de Kardec e futuramente, e depois veio outras revelações que vieram esmiuçar Kardec. A gente tem no século XX série de literaturas, né, vem através de Chico Xavier, de Divaldo, que vem nada contradizer Kardec, mas vem explicar melhor. Então as coisas vão acontecendo aos poucos, muito lentamente, nós vamos evoluindo. Então hoje nós compreendemos que não existe um Deus punitivo. Aquilo que acontece, às vezes, de ruim para mim, é fruto dos meus atos.
dessa e de outras encarnações. E acaba sendo uma tendência psicológica da projeção, né? É mais fácil você dizer assim, o que eu passo de ruim nessa vida é por conta do castigo divino, por conta do obsessor se for espírita, é por conta do demônio se for evangélico, ou seja, nós sempre terceirizamos as nossas responsabilidades. É verdade. Paulinho, o nascimento de uma criança com alguma comorbidade é algo que realmente fere os sentidos mais sensíveis e principalmente os sentimentos. Principalmente se for pai, mãe, né? Sendo Deus justo e amoroso, como nós acabamos de falar, como Ele permite que uma criança venha ao mundo trazendo deformidades ou enfermidades ou que ainda morra assim que nasce? É aí que entra, Carvalho, a justiça divina. Se não a houvesse, nós ficaríamos realmente achando que Deus é um pai punitivo, e não é verdade. Então, nós, espíritas, pregamos, acreditamos e sabemos que é verdade a lei da reencarnação. Então, essa criança que hoje vem ao mundo através da reencarnação, com alguma deficiência, alguma dificuldade, isso é uma maneira que a justiça divina tem, e muitas vezes pedido ou por necessidade desse espírito, de burilar, de resolver problemas, principalmente relacionados ao perispírito. Então, esse espírito precisa reencarnar para corrigir erros do perispírito devido a erros do passado. E o que dificulta um pouco o entendimento de quem não tem o conhecimento espírita é que, de maneira bastante natural, alguém vê uma criança e vê ali uma criança. Não entende que habita aquele corpo de criança um espírito velho, milenar, que às vezes é mais antigo do que os próprios pais e que, portanto, traz os seus conflitos, os seus problemas e as suas necessidades de reparação. A gente vê, nossa, coitadinha, essa criança tão nasceu novo. Com isso, o que é que fez para merecer? Aí vem essas teorias que a gente sabe que não são verdadeiras, né? Ah, é porque da outra geração, da geração dos pais pecaram, né? Isso não é verdade. Essa criança que nasce com algum defeito, grave ou não tão grave, seja físico ou mental, essa criança precisa passar por isso, por uma questão da evolução dela. E a gente tem que aprender exatamente o que você disse. Não ver nessa criança um bebê bonitinho, frágil. Essa pessoa é um espírito milenar. Já passou várias vezes pela Terra, e isso que está acontecendo com ela agora é para o próprio bem dela. É uma forma de se corrigir defeitos adquiridos por erros do passado, que é afligir o perispírito dessa pessoa. Então, ele precisa daquele momento para que esse perispírito seja corrigido, melhore, e em uma futura encarnação ele venha perfeito e siga no seu caminho de evolução rumo à angelitude. E é aí que nós entendemos, quando Jesus disse no Sermão do Monte, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. A visão que aqueles que não têm o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, têm sobre a doença, é que às vezes também faz sofrer, porque a maioria das pessoas vê a doença como algo ruim. E o que a doutrina espírita nos assevera é que a doença é justamente a cura da alma, sendo, nesse caso, o corpo uma espécie de mata-borrão. O que é o mata-borrão? Antigamente, no tempo do Claudinho, que o pessoal escrevia a pena tinteira, às vezes tinha um excesso de tinta na caligrafia e na letra, eles pegavam uma espécie de almofada e ela chupava o excesso de tinta. Então, assim, o corpo serve dessa almofada que vem sugar o excesso negativo do perispírito, isso vai eclodir em doenças. Muito pelo contrário que muita gente imagina, às vezes uma vida. Inclusive, muita gente embasa nisto a defesa do aborto, né? Você que trabalha com ultrassom, você sabe. Às vezes aparece lá uma doença ainda no feto e muita gente defende que é preferível abortar e tentar novamente uma gravidez, digamos assim, mais salutar, do que deixar vir à luz aquela criança defeituosa, que às vezes a ciência fala, não vai viver 2 dias. E mal sabe essas pessoas que esses 2 dias de vida,
equivaleriam, às vezes, a reencarnações de sofrimento. Eu, no meu dia a dia, já vivi situações exatamente assim. Quando você faz uma ultrassonografia, eu tenho um feto anencéfalo, já aconteceu comigo, e a primeira coisa que os pais perguntam é: o que o senhor acha, doutor? Tira? E a resposta minha é exatamente essa: olha, essa pessoinha que está aí dentro, esse ser humano que está aí, precisa desse tempo, precisa estar com você esses 9 meses, precisa desse tempo que ele vai viver, 1 dia, 2, 10, 20, para poder exatamente passar por isso e corrigir os defeitos do perispírito. A maioria das vezes, o anencéfalo, muitas vezes, nem sempre, isso não é regra. Por exemplo, um espírito suicida, deu um tiro na cabeça, ele tem uma deformidade no seu perispírito. Ele vai reencarnar com aquele órgão defeituoso. Lembrando que é o perispírito que dá a formação ao corpo. Formata o corpo. Então, ele vai nascer com aquela deficiência, seja uma deficiência, mesmo se não for anencéfalo, uma deficiência mental. Nesse caso específico, eu estou dando o exemplo, um anencéfalo. Ele vai viver 2, 3, 4 dias, vai desencarnar, e retornando ao plano espiritual, ele tem parte desse defeito no perispírito corrigido. Às vezes, há necessidade de várias reencarnações para que se corrija um defeito grave que ele mesmo provocou em seu perispírito, em vidas passadas. É lógico que a gente não quer, em momento algum, banalizar o sofrimento de um pai, de uma mãe, ante um defeito, um problema que você descobre no exame. Mesmo a criança que nasce. Lógico que é ruim, é triste, a gente chora, a gente sabe disso, né? Nós, enquanto humanos, queremos Ninguém quer um filho defeituoso. Ninguém quer um filho perfeito, ninguém quer um filho bonitinho para mostrar para todo mundo, que lindo, né? Mas depois que a gente tem e ama, independente de defeito, a gente ama sempre. Mas essa pergunta aí sobre um feto, um embrião, que tem alguma malformação grave, que muitas vezes vai impedi-lo de viver depois que vem a mãe dê à luz, essa pergunta eu já ouvi demais. Mas se eu não acho, então, essa criança vai nascer e morrer? Pois é, mas ele precisa desse tempo. E uma curiosidade, no caso de pacientes, de clientes não espíritas, você dá a mesma explicação? Sim, eu não tenho essa diferença. Eu dou explicação conforme a minha crença, né? Eu acho que mesmo eu falando, mesmo a pessoa não concordando, fica gravado ali. Planta semente planta nela, sementinha, né? E geralmente as que eu já orientei, eu não lembro, 4 ou 5 casos, nenhuma delas abortou. Né? Tem casos hoje na literatura médica de crianças anencéfalas que viveram mais de 1 ano, 2 anos, não sei. Aqui no Brasil mesmo, eu não me lembro o nome dela, inclusive ela foi levada para o STF justamente para mostrar aos nossos ministros que, ao contrário que eles imaginam, ela tinha 3 anos de idade na época. Então, ela desencarnou aos 7, engasgada. Nem foi por conta da anencefalia. Então, a gente não é dono da verdade, a gente não é dono da vida e da morte, né? Esse é o momento que cada espírito tem o seu momento correto. Mesmo esse que engasgou, era um momento, ela chega, você já resolveu o seu problema, o que tinha que fazer. Já fez o que tinha que fazer. Agora, é muito triste, né? Porque há aí um entrelaçamento de histórias. Quando eu falo, um espírito reencarnou, porque provavelmente, não vou citar, são fictícios, né? Ele suicidou na vida anterior com um tiro na cabeça, ele vem anencéfalo. Esse pai e essa mãe têm relação com esse espírito, não é por acaso. Então, eles já reencarnaram antes, já com esse projeto, já com esse combinado, né? Ó, nós vamos antes, nós vamos nos encontrar, vamos casar, e você vai ser gerado, nós vamos te ajudar a recuperar, porque nós te induzimos ao suicídio, nós participamos da sua vida, de alguma forma te fizemos mal, te amamos, então nós vamos primeiro para depois sermos os seus pais. Então, no momento que essa mãe engravida, ela tem esse compromisso com esse espírito. No momento que ela aborta, ela está gerando aí um débito muito maior com esse espírito, que vai desencarnar, vai gerar um ódio muito maior, provavelmente vai acabar até obsidiando essa mãe com ódio, com raiva, porque não deu a ele essa oportunidade. E a própria literatura espírita é recheada de casos, de histórias, que ilustram exatamente que os pais que estão envolvidos na geração de filhos com algum tipo de doença congênita, na grande maioria dos casos, eles foram precursores, quando não causadores diretos daquele mal
e, portanto, vieram receber o Espírito justamente para devolver a eles a oportunidade que foi tirada no passado. Paulinho, existem casos, e aqui já trazendo para a área médica, de heranças genéticas, onde doenças congênitas são herdadas geneticamente dos pais. Isso seria apenas uma transmissão genética puramente, ou a doutrina espírita tem uma explicação para isso também? Não, a doutrina espírita tem explicação também. No momento em que há a fecundação, né, então nós temos ali o óvulo, o espermatozoide, são 23 cromossomos de cada lado, né, e mais o X e o Y. Então vai se formar ali o DNA, e esse DNA vai começar a moldar aquele ser que está em formação. Nesse momento entra o perispírito. Então, o perispírito é o grande moldador desse DNA. Cada pontinho daquele DNA que vai dar a cor da pele, o olho, o cabelo, muita coisa da personalidade, o sexo, as doenças que ele terá ou que ele já tem, já vai nascer com elas, são determinadas geneticamente, mas de acordo com a necessidade desse espírito reencarnante. Fica latente. Fica latente. Eu posso ter um pai ou uma mãe que tem uma doença genética, que é transmissível geneticamente, e tem um bebê saudável. Um diabetes, por exemplo. Tem um bebê saudável. Eu tenho um pai ou uma mãe que nunca tem história de diabetes, que é o meu caso. Eu não tenho diabetes, minha esposa não tem diabetes, eu tenho um filho de 7 anos diabético. Tadinho. E a primeira pergunta que ele me faz, pai, por que eu tenho diabetes? Por que eu não posso comer isso? Por que eu tomo esse tanto de injeção todo dia? Ele toma 7, 8 injeções de insulina por dia, né? A gente tem que tentar explicar, na luz da doutrina, na luz do nosso conhecimento e da minha crença, né? Por que, filho? O que ele fez com esse pâncreas no passado? O que o diabetes precisa? Disciplina. Então, o que ele não tinha, provavelmente? Disciplina. Então, vem para disciplinar, ter horário, ter disciplina no comer, ter disciplina no seu dia a dia, né? Então, provavelmente ele pediu isso, eu vou reencarnar, mas eu preciso de alguma coisa que me limite, que me coíba do que eu já fiz de errado, né? Sim, e a doença, em alguns casos, ela vem justamente como fator disciplinante, porque ao limitar a pessoa, está ajudando ela a voltar para os trilhos. Isso, de certa maneira, Paulinho, me preocupa muito, porque hoje nós estamos vivendo, talvez, estamos convivendo, talvez, com a geração que mais faz uso de álcool e fumo. Porque eu acho interessante que os adolescentes e jovens hoje não acham que fumar narguilha é fumar. Realmente não é fumar cigarro, fuma 100 cigarros, porque equivale a 100, né? Cigarro eletrônico, narguilha. Justamente. Então, assim, e é uma geração onde o número de meninas alcoolizadas, alcoolistas, cresceu exponencialmente. Então, eu arrisco falar que nós teremos, num futuro aí de talvez no horizonte de 150 anos, 200 anos à frente, uma geração igualmente adoecida, que são esses que partirão como suicídios inconscientes e reencarnarão com as suas doenças congênitas relacionadas ao abuso que estão fazendo hoje. André Luiz fala das predisposições mórbidas, como, por exemplo, os pais têm alguma doença que estão impressas nos seus genes. Aquele gene, aquela impressão genética é passada para o filho e é colocada no mapa genético do filho. Então, ele tem a predisposição à doença. O eclodir ou não dessa doença vai depender do tipo de vida que a pessoa leva, do comportamento moral, do comportamento social, familiar, que envolve tudo, inclusive os hábitos alimentares. E ele chama de predisposições mórbidas, justamente dizendo que nós podemos trazer predisposições a uma série de doenças, mas elas só vão eclodir ou não a depender de nós mesmos. Aí entra depender do meu passado, mas também, e principalmente, você está falando agora, meus atos dessa vida, né? Quem falou muito em predisposição mórbida foi Samuel Hahnemann, criador da homeopatia. Se você tiver curiosidade... Eu conheço, eu já li bastante. Né? Hahnemann fala Você fez homeopatia, não fez? Trabalhou um tempo? Eu fiz na pós-graduação. Esqueci de colocar aqui no seu mas eu não cheguei a trabalhar. Eu tenho essa frustração. Eu vou passar essa encarnação sem fazer homeopatia.
Eu comentei com um Mas colega médico que é homeopata, falei, olha, porque me convidaram esse dia para começar de novo essa pós-graduação. Aí eu comentei com um colega, falei, eu estou pensativo se eu faço, se eu não faço, porque eu chegar do lado de lá, eles vão me cobrar, eu vou ter que trabalhar do lado de lá em homeopatia, não vou saber. Ele falou, não, Paulo, preocupa não, de lá você vai recordar, você já fez outra vez na outra vida. Esse colega é muito espiritualizado, é muito intuído, sabe? Na outra vida você já foi, quando você chegar lá, você vai relembrar. Não precisa fazer agora de novo, não. Eu falei, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, quem sabe, né? Porque, realmente, para mim, fazer hoje é muito caro e eu não vou fazer uso prático disso hoje na minha profissão. Eu não tenho esse projeto. Então, seria uma coisa mais para satisfação pessoal, né? Paulinho, existe alguma explicação à luz da doutrina espírita direcionada especificamente para crianças, para pessoas que nascem com síndrome de Down? Olha, Carvalho, o que eu já li algumas vezes, né, é que não tem uma diferenciação em relação às outras deficiências mentais, não, sabe? Só que a gente percebe no dia a dia, as crianças, os adultos Down, me parece, são pessoas mais dóceis, né? Parece que não estão assim, parece que não está merecendo, né? Todo mundo que convive, que tem um menino, um filho Down, o Marcelo, que você percebe o amor, o carinho que ele tem com o Felipe, né? Uma criança tão dócil. A gente pensa, no meu dia a dia, eu não vejo isso como uma punição mais, sabe? Eu acho que o Down é uma pessoa feliz, bem amada, geralmente, tem um amor incondicional por todo mundo que está à sua volta. Então, eu já não consigo ver hoje o Down como uma pessoa tão diferente ou um deficiente mental. Eu vejo o Down como uma pessoa diferente só. Aliás, geralmente melhor que nós. E assim, é interessante que em tempos passados o Down era chamado de mongoloide, né? Síndrome de Mongol. Que parecia as pessoas daquela região do mundo, né? Da Mongólia, né? Fisicamente. Né? Onde veio Gengis Khan, que não era nada bonzinho, né? Justamente. Mas assim, segundo Joana de Anges, Manuel Filomeno de Miranda, através do próprio Divaldo, geralmente os que nascem com síndrome de Down traz a marca do suicídio. Algum tipo de suicídio que afetou determinadas áreas do córtex ou do tronco encefálico, que trouxe essa marca da deficiência genética E volta aqui que eu te falei, ele tem uma deficiência no perispírito, causada por ele mesmo, ou uma coisa muito grave que aconteceu em outra vida, onde no momento da formação de seu corpo, né, esse perispírito houve a disfunção, né? já pré-definido que vai acontecer aquela alteração no DNA dele, o perispírito é que molda isso, ele vai ter essa alteração, né, lá no cromossomo 23, que é o Down. Embora nós conversamos isso nas perguntas anteriores, mas para ficar mais claro para o nosso ouvinte. Desculpa. 21. 21, cromossomo 21. Falei 23, 21. Nós sabemos das causas genéticas das doenças. Mas o que faz o gene se comportar de determinada maneira em um filho e de outra maneira em outro filho? Como, por exemplo, gêmeos univitelíneos, que são resultados da separação de uma célula, portanto, são idênticos, geneticamente idênticos, e um traz alguma doença ou alguma comorbidade já congênita e outro não. O que à luz da doutrina espírita, acontece para que isso seja... Mas é exatamente o que nós dissemos. Quando há a formação no gêmeo univitelínico, é um espermatozoide, um óvulo, né? Em determinado momento aquilo se separa em dois. Primeiro, o que determina a separação em dois? Tem alguma coisa, às vezes não do nosso entendimento, agiu aí, que seriam dois espíritos, né? Então, depois que esses dois, que existem esses dois embriões, aí entra exatamente essa questão. São dois espíritos diferentes. Consequentemente, dois perispíritos com histórias diferentes. Entra aquilo que você falou no começo. Nós não temos que ver o embrião, tem que ver que é um espírito milenar. Cada um daqueles dois que estão ali, sua história. Como gêmeos, tem sua história, tem suas perfeições, suas imperfeições, seu passado, suas necessidades, né? E a necessidade que ele tem daquela encarnação. Então, nesse momento, o perispírito vai agir moldando aqueles dois embriões de forma diferente. Apesar de ter a mesma carga genética, são pessoas diferentes.
Paulinho, e assim, muita gente tem certas dúvidas relativas ao fator genético carregado pela carga genética carregada pelo espermatozoide. Como que pode um espermatozoide com uma carga genética tão deficitária, que vai gerar, por exemplo, um mapa genético de uma pessoa totalmente deficiente física, como pode esse espermatozoide, que teoricamente seria mais fraco do que vários outros, vencer a corrida com outros, digamos, mais saudáveis? Quando a gente pensa materialmente, Carvalho, são mais ou menos 200 milhões de espermatozoides. Isso é um mecanismo que a natureza tem de seleção natural. Exatamente, vai chegar lá, no final da corrida, o mais forte. Essa é a ideia, não é? Mas voltamos então à doutrina. Quando esse espermatozoide chega lá, ele pode estar perfeito, com todos os seus genes perfeitos, e ele é o mais forte daqueles 200 milhões. É depois da fecundação que vai a coisa acontece. Que vai agir o molde espiritual, vai chegar e vai moldar aquele corpo de acordo com a necessidade daquele espírito. Entendeu? Então não é o espermatozoide mais fraco que chega, não, chega o mais forte. E ele fecunda. Aí depois disso é que vai acontecer esse molde produzido pelo perispírito de acordo com as necessidades daquele ser reencarnante. E só para que o nosso ouvinte entenda como que acontece essa escolha, porque 200 milhões é a população do Brasil. Pois é, você vê, né? Justamente. É muito desperdício, né? Muito desperdício. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, ocorre uma influência fluídica do espírito que causa a atração química que vai levar apenas aquele espermatozoide a perfurar o óvulo. E aquele que necessita, aquele que é o perfeito para aquela situação. Aquele que tem não é o mais forte, é o mais perfeito para aquela situação, para aquela necessidade daquele ser que está vindo. É o que tem um mapa genético, digamos assim, ideal para a formação daquele corpo que já foi projetado no plano espiritual. Eu vou só sair um pouquinho aqui. Eu lembro de uma coisa assim, sempre que eu for fazer um exame, e é muito comum, isso é quase todo dia, daquela mulher que está grávida. Nossa, doutor, fiquei grávida, assim, no susto, né? Não imaginei nunca, não queria e tal. Falou, olha, essa gravidez não aconteceu agora. O planejamento dela vem acontecendo há anos. Antes de você nascer, você planejou que ia ter esse filho, né? Então, imagine se tudo isso é planejado. Quando, antes do espírito, pai e mãe, reencarnar, passaram-se 20, 30 anos que esse espírito veio. No momento da fecundação, a quantidade de fluidos, de assistência espiritual que tem para acontecer aquela fecundação, daquele modelo, naquele molde, que vai gerar aquele corpo perfeito para aquele ser reencarnante. Não é o perfeito aos meus olhos, nem aos seus. Falta um pé, falta uma perna, tem uma doença genética, né? Mas é perfeito para aquele espírito que está vindo, é exatamente a necessidade dele, né? E assim, quando nós, espíritas, paramos para analisar, segundo o ensinamento da doutrina, a complexidade que é o nascimento de uma criança, porque, Paulinho, nós sabemos que os pais estão envolvidos diretamente à necessidade da reencarnação daquela criança. Uhum. Então, encontrar os pais para haver um planejamento familiar, ainda no plano espiritual, onde eles concordem, aceitem a receber aquela criança, que vai viver determinadas situações dentro de casa. Depois fazer um planejamento genético do futuro corpo, de como será isto. Fazer toda a trama dos envolvimentos de parentes, de amigos que deverão nascer antes ou depois para poder dar o suporte ou promover o resgate de alguma situação com aquela alma reencarnante. Aí vem alguém simplesmente e fala assim, não, é só um amontoado de célula que cabe numa colher, portanto você pode tomar essa pílula que vai pôr isso para fora e não vai ter problema nenhum. E aborta. Aí entra essa questão que nosso querido
tio Eudes tanto lutou, né? E hoje nós tivemos esse ano a infelicidade de ver nossos irmãos aí do nosso país vizinho, Argentina, onde criou-se uma lei que autorizou aborto até 14 semanas. E o interessante é que você vê um embrião, um feto, a partir de é um corpo 12 formado. semanas é feto. Então é um corpo, não, um bebê de 12 semanas formou tudo. É um corpo formado, é. 12 semanas está tudo formado. Então você vê, eu vejo isso todo dia, né? Braço, perna, mexe, você dá um grito, às vezes fala alto no consultório, o barulho do sonar com batimento cardíaco, o bebê agita, né? Então uma pessoa, é um ser humano. Aí vem uma mulher dizer que não, eu posso dispor do meu corpo. Né? E é importante que se diga que sim, o corpo é dela. Mas não. O corpo formando dentro do corpo dela não é dela. É uma outra vida, né? E assim, então essa criança não está ali por acaso, essa gravidez não foi por acaso. Ah, mas eu não estava esperando, eu não posso, eu tenho isso para fazer, eu tenho minha vida, eu tenho um estudo, tenho que estudar. Quer dizer, tudo isso ela devia ter pensado antes, né? E mesmo assim, mesmo se veio, tem todo esse planejamento. E esses espíritos que são impedidos de reencarnar através desse ato abominável que é o aborto, esses espíritos geralmente desencarnam num processo de revolta muito grande, se revoltam contra essa pessoa que seria sua mãe, né? E é um trabalho muito grande, de às vezes séculos, para se resolver e conseguir o perdão desse espírito, né? E ele deixar de obsidiar às vezes essa mãe. Todas as mães que eu já conversei em consultório, durante o exame de ultrassom, que cometeu aborto, a gente percebe que elas não esquecem. Tem mães que falam, tem 20, 30 anos que eu abortei, ela lembra daquilo todo dia, ela vê uma pessoa na rua, mais ou menos, fala, nossa, meu filho teria a idade daquele rapaz, nossa, minha filha seria da idade daquela moça hoje, se eu não tivesse feito isso. Aquilo fica ali na memória dela, talvez por um mecanismo mesmo de culpa, e muitas vezes por um mecanismo de obsessão daquele espírito que está ali do lado, lembrando ela daquilo. Então, deixa eu te contar uma coisa, eu não vou lembrar os dados corretamente, porque é algo que eu já li há uns 4 ou 5 anos, e eu não li isso para a gente conversar aqui hoje. Mas foram feitas várias pesquisas no mundo, especificamente essa que foi feita pela Universidade de Oslo, na Noruega, onde mediram a saúde mental de 2 grupos de mulheres. Um grupo que tinha tido aborto espontâneo, natural, e outro grupo que tinha feito aborto provocado. Ao longo de 10 anos de estudos, o grupo que havia feito o aborto espontâneo, obviamente, nos 6 primeiros meses, viveu um luto. Ela sonhava em ter filhos e, por um motivo qualquer, o corpo expeliu e ela viveu aquele luto. Após o primeiro ano, ela já havia lidado com aquela situação. Ela lembrava com pesar, mas já não era algo que machucava. Ao longo de 2 anos, ela já havia refeito a vida, algumas inclusive engravidado novamente, e levava uma vida normal ao longo dos próximos 8 anos. Já o grupo que havia feito o aborto provocado, nos primeiros 6 meses estavam aliviadas. Não queriam, estava bem, é vida que segue, e vamos que vamos. Nos 4 primeiros anos, muitas delas nem se lembravam que tinham feito aborto. Muitas já tinham casado, já tinham tido filhos, mas a partir do 6º, principalmente a partir do 7º ano, começaram a desenvolver gravíssimos transtornos de ordem emocional e mental por conta da consciência de culpa por ter praticado o aborto. Isso foi tão sério, esses estudos, que grupos de mulheres em países como a Espanha, que até então tinham o aborto liberado nos Estados Unidos, estavam formando associações para processar o governo, que havia liberado o aborto, pedindo inclusive tratamento psiquiátrico para elas. Então, por aí nós vemos que ninguém burla a lei da vida, ninguém burla o instinto de conservação que todos nós temos. Então, não acha uma mulher que simplesmente vai fazer um aborto e vai se ver livre, que pelo contrário. E eu me lembro bem, você lembra do sanatório, né?
Meu pai foi um dos idealizadores e construtores, eu praticamente cresci lá dentro, e ali eu vi casos bastante interessantes. E um que nunca esqueci, Paulinho, foi de uma jovem de 18 anos. Ela foi internada, translocada, louquinha de pedra, porque ela ficava ouvindo o choro de criança 24 horas por dia. Ela colocava os antigos Walkmans, fone de ouvido no último volume, o choro de criança, enfiava a cabeça no travesseiro, choro de criança, ela não conseguia dormir, ela enlouqueceu com aquilo. Passou por diversos exames médicos, o que a medicina fornecia na época, isso há mais de 35 anos atrás, e ela não tinha nenhum problema neurológico, absolutamente nada, e ela foi enlouquecendo e internou. Depois de mais ou menos 2 semanas que ela estava internada nos trabalhos mediúnicos que tinham lá regularmente pela manhã, e que eu ia praticamente todos, manifestou um espírito que se dizia filho dela. Ele estava numa confusão muito grande, porque ele lembrava que ele iria nascer através dele, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Porque isso depois o mentor espiritual explicando. Quando ela fez o aborto, ela extirpou o corpo do bebê, mas o perispírito ficou ligado ao perispírito dela, e a dor que o espírito estava sentindo por conta do processo de aborto, ele, como ainda mentalmente como um bebê, chorava desesperado, e por estar ligado aos perispíritos, ela ficava ouvindo aquilo. Paulinho, foram mais ou menos 6 meses de tratamento mediúnico em cima do espírito dela para aliviar. Uma menina praticamente adolescente. Então, assim, são fatos como esses que as pessoas desconhecem. E essa questão das pesquisas são fatos que estão por aí na internet, mas que ninguém pesquisa. Simplesmente preferem empunhar uma ideologia, uma bandeira, e falar assim, o corpo é meu, as regras são minhas. E não é por aí. Aconteceu um fato, eu não sei se é verdadeiro, a gente vê às vezes em redes sociais, uma das mulheres que foi uma grande idealizadora e batalhadora para que na Argentina se aprovasse essa lei, há coisa de um mês e pouco atrás, ela foi a um hospital na Argentina fazer um aborto e desencarnou. Né? Que uma dos pontos que elas alegam é que a mulher vai fazer de todo jeito, vai fazer de forma clandestina, e nesses abortos clandestinos há um índice muito alto de infecções e de óbitos das mães. Então, que se faça no hospital, limpinho, sob todos os cuidados médicos, e foi isso que ela fez e desencarnou. Né? Isso a gente fica pensando, por quê? Né? Será que tem... O que aconteceu aí em termos... Eu me indago, eu não sei mesmo. Tem um livro, não, eu te falo. Você vê o que é a justiça divina? Essa mulher lutou para poder ter o direito de ter um aborto, quando ela fez um aborto, ela desencarnou. Eu não me lembro, Paulinho. Isso é para servir de exemplo, sim, né? Eu não me lembro, não, existe um processo aí sim. Eu não me lembro qual livro do André Luiz, dos 13 da coleção O Mundo Espiritual, mas eu sei que lá tem uma dessas histórias, onde a jovem de família muito rica, e à época ainda seria um escândalo uma mãe solteira, ela então planejou o aborto. Só que o aborto dela ainda estava no momento inicial, a gestação dela ainda estava no momento inicial. E nós sabemos que naquele momento inicial, o espírito já é ligado ao feto, ao ovo, no momento da fecundação. Mas de uma forma muito tênue ainda, né? Sim, no momento... Isso. Vai se fortalecendo no decorrer da gravidez. Ali, no momento da fecundação, o espermatozoide fecundou o óvulo, ali o espírito já está ligado. À medida que o feto desenvolve, o perispírito do espírito reencarnante vai sofrendo as transformações para habitar aquele corpo, e cada vez mais próximo da mãe. Então, logo nas primeiras semanas, embora ele esteja ligado à mãe, ele ainda tem, vamos colocar assim, uma conformação adulta. Ele tem consciência, ele tem plena ciência do que está acontecendo. E quando então, e ali era uma reencarnação extremamente necessária. Primeiro, que o espírito reencarnante era inimigo dela do passado, e precisava daquela reencarnação como mãe e filho para poder ajudar a dissipar essa inimizade, porque ela havia feito um mal muito grande a ele.
E quando ela então começou a planejar o aborto, ele ficou revoltado, porque ele precisava daquela reencarnação para ter paz. E ele então começou a trabalhar para evitar. E quando ele viu que ela não ia evitar o aborto, que ela ia fazer mesmo, ele então trabalhou para matá-la. E quando a aborteira começa os procedimentos, ele então, já tendo um conhecimento de movimentação fluídica, ele trabalha ali de maneira que ela vai desencarnar na prática do aborto. Então acontece muito isso. Pode ter sido o que Pode aconteceu ter sido o caso. Assim, a gente está assim, nós estamos assim, alocubrando, né? Mas não quer dizer, mas é uma possibilidade, né? Acabou o tempo? Quase. Moço, tem ligeiro. Paulinho, na outra ponta, alguns defensores da eutanásia baseiam-se no princípio da caridade para justificar o ato de abreviar a vida de alguém que sofre de uma doença cruel. Isso seria caridade de fato? Seria lícito matar alguém com o argumento de abreviar a sua dor? Jamais, nunca. Veja bem, nós temos uma visão, às vezes romântica, né, meio idealizada, de que sofrer é ruim, ninguém pode sofrer, e é mesmo, ninguém gosta de sofrer. Então, um exemplo clássico disso é essa doença terrível chamada câncer, né? A visão espírita do câncer, que o câncer é um grande remédio para o perispírito. É através do câncer que muitas pessoas depuraram, limparam, se curaram de muitos problemas que tinham no perispírito. Então, quando a pessoa está em fase terminal de qualquer doença que seja, câncer ou outra, tem todo um planejamento feito por essa pessoa mesmo, pelo seu anjo guardião, de quando será esse desligamento. Então, aqueles momentos de dor, de sofrimento, são extremamente necessários para aquela pessoa. Apesar de, às vezes, a gente, numa visão humana ou humanista, fala, nossa, coitado, está sofrendo, vamos abreviar. É uma coisa, assim, cruel que a gente faz. E ao invés de abreviar, protela o sofrimento. Protela o sofrimento. Eu precisava passar por isso, precisava meu perispírito se livrar de uma série de toxinas, de série de miasmas ruins, e eu fui lá, o cara desligou o trem, eu desencarnei 10 dias antes. Então, eu vou ter que voltar e ficar 10 dias de novo, certo? Aí, ó, viver 10 dias ainda para pagar isso, né? Então é isso, a eutanásia é um crime, eu, como médico, como ser humano, é um assassinato. Condeno veementemente. Essa desculpa de abreviar o sofrimento, às vezes consegue convencer alguns, né? Mas se for pensar à luz da doutrina espírita, é um assassinato. Você está privando aquela pessoa de passar por aquilo que ela necessita. Acabou? Não, você está muito preocupado, porque eu estou olhando ali que ele está me cobrando. Manda abraço para o povo, porque já tem meia hora que está aqui os abraços, mas é porque o assunto está fluindo, então eu não tive como parar. Aí ele tira lá a mensagem e tira o horário, eu não sei do horário atrás, tá vendo? Eu queria agradecer muito a participação dos nossos ouvintes, mandar um abraço para Ruth Carvalho, Fátima Daniela, Alessandria Santos, Maiara Neves, Adriana Vieira, Eni Franco Carvalho, Júlia Leite, ele escreveu minha filha, mas é a filha do Claudinho, Ana Paula Lima, Norma Maria, Maristela Barbosa, Natália Alves, Iva de Lima, Regina Meno e Aparecida Conti. Um abraço, muito obrigado pela participação, mas ainda não terminou. Paulinho, Joana de Ângeles diz que o filho limitado é o filho da falta, falta simbólica. A falta que houve no passado agora faz falta e que deve ser preenchido com afeto. Qual é a mensagem final que você deixaria para os pais que receberam em seu seio um filho com alguma doença congênita? Simples, que os ame. O amor vai resolver tudo. Se a gente conseguir amar incondicionalmente, mas normalmente o filho que vem com algum problema é o meu inimigo do passado. Aí vem a grande dificuldade que a gente tem, que às vezes, e é muito comum, por ser filho, eu ser pai, ou você ser uma mãe, a gente já tem gravado, eu preciso amar, eu amo porque é meu filho. Mas lá no íntimo a gente tem aquela resistência, né? Isso, não queria que fosse daquele jeito. Mas isso decorre do fato de esse filho que veio para o meu seio familiar com algum problema,
Ele é meu inimigo do passado. Ele precisa estar aqui para que nós dois resolvamos esse problema e caminhamos junto à angelitude que todos nós estamos fadados, né? Então, o seio familiar é a escola da alma. O filho, o problema, é o filho que eu preciso tê-lo para que eu resolva essa diferença que eu tenho com ele. Isso é um fato. E é errado os pais pedirem a Deus para que os filhos nasçam perfeitos? Não, todo mundo quer ter filho perfeito, quer ter filho bonito, né? Não é errado, não. Loirinho de olho azul igual você? É errado querer igual a gente vamos brincar aqui, é errado querer ter uma vida boa, é errado querer ser feliz, é errado querer ter dinheiro. Não, todos nós temos direito de batalhar e lutar para ter o melhor. Todos nós queremos ter filhos saudáveis, ter filhos bonitos, né? Mas quando não os temos, é porque os merecemos, né? Não é errado querer, não quer dizer que eu vou ter. E, igualmente, não é lícito, quando os tem, tratar de maneira diferenciada. De jeito nenhum. Mas assim, eu tenho o que eu mereço. Justamente. O que é necessário para a minha evolução espiritual. Essa é uma frase do Dr. Bezerra. Ele sempre diz que ninguém passa pelo que não merece. E ninguém passa por aquilo que não é benéfico para a própria evolução. É verdade. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento, porque ele muda totalmente a nossa visão sobre a vida. Ele muda totalmente o modo em que nós lidamos com as dificuldades e os problemas. Quando você sabe que aquilo que você está passando de ruim, você tem que passar por aquilo porque você criou, construiu aquilo em algum momento, ou quando você sabe que o que você está passando vai burilar, vai lapidar, vai melhorar a sua condição evolutiva, muda de figura. Você já imaginou tanto que o mundo seria melhor se todo mundo tivesse esse entendimento? Pessoas com depressão, pessoas que têm de tudo, do bom e do melhor, sempre acham que tem um problema, que não merece isso, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não posso passar por isso, que eu sou bom, né? Tanto se a gente tivesse essa visão, esse entendimento, né, de que eu tenho porque eu mereço, estou passando por isso porque eu preciso, tanto que nossa vida seria mais simples, a gente seria mais feliz. Você lembra da Luzia Miranda, sua vizinha lá, quando você era menino? Lembro. Você lembra da situação que ela passou com câncer? Uhum. Eu lembro direitinho da história. Eu era criança, muito mais criança do que você, que já era adolescente na época. Eu devia ter meus 7 anos, o Paulinho já estava com 21 já. Eu tinha 8, ele tinha 7. Eu lembro que ela teve um câncer fulminante, né? E durante todo o processo, ela sempre de bom humor, ela sempre com espírito de aceitação daquilo, ao ponto de a família ir lá visitá-la chorosa, ela consolava a família. E ela veio, então, a desencarnação muito nova. Eu não me lembro a idade dela, eram uns 30 e poucos, né? Eu não sei te falar, mas é entre 30 e 40 anos. E o tempo passa. A época que tinha aqueles anteriores congressos espíritas aqui em Jataí, o Divaldo Franco veio para participar e depois ele ia fazer um círculo de palestra aqui pelo Sudoeste Goiano. E ele ficou hospedado lá em casa. Meus pais deram o quarto para ele dormir. E eu me lembro bem que eu acordei de manhã, eu devia ter aí por uns 12 anos de idade. E eu acordei com a conversa na cozinha, levantei e fui. Meu pai sempre foi muito carinhoso, como você conheceu. Quando eu cheguei, ele já puxou, sentei no colo. Nós ficamos, então, de um lado da mesa, o Divaldo estava do outro lado. Minha mãe estava preparando o café da manhã. E ele ainda brincou, falou assim: Eudes, adivinha quem esteve aqui em casa essa noite? Aí ele falou: não faço nem ideia. Luzia Miranda. E o Divaldo nem sabe quem é Luzia Miranda, né? Ele chegou aqui alguns anos depois e não conheceu. Aí ele ainda brincou, falou assim: ela esteve aqui às 3 da manhã, me acordou. Veja se isso lá são horas de acordar as pessoas. Ela chegou tão iluminada que ela iluminou o quarto de madrugada. Ela sentou à beira da cama e nós conversamos. E aí ele foi contando as notícias que ela deu, os recados que ela pediu para a família, e disse assim, que parte da condição espiritual ótima que ela estava foi justamente pela compreensão, pelo entendimento de que a doença dela era bom para ela. Ela precisava passar por aquilo justamente para, de uma linguagem figurada, para lavar o perispírito das mazelas que ela carregava. Isso se chama resiliência. Aceitar as dificuldades
e delas tirar proveito. Um problema sério hoje em dia, né? É. Bom, estamos então chegando ao final. Antes eu queria mandar mais um abraço para a Luciana Reis Barbosa e a Mireia Pérez. Agradeço muito, muito, muito a participação de todos. E vocês já podem enviar perguntas sobre esse tema para o nosso programa de quarta-feira próximo, porque sempre, Paulinho, o tema do nosso programa é dividido em duas partes. A primeira parte com o convidado e a segunda parte nós respondemos, sempre à luz da ciência e da doutrina espírita, a pergunta dos ouvintes. Você pode enviar suas perguntas para o 64 996031234, inclusive sugestões de temas para programas, críticas e qualquer outro tipo de assunto que nós atenderemos e responderemos com o maior carinho. Eu agradeço muito a participação do Dr. Paulo e agradeço muito a participação dos ouvintes, da técnica do nosso querido amigo e Lombardi, Claudinho, que o povo só conhece a voz dele, nunca viu. Vai decepcionar o dia que Vai decepcionar o dia que vê, né? Eu também acho. Imagina assim um cara bonitão, né? 2 metros de altura, tal, pela voz potente. Geralmente locutor de rádio é assim. É tudo assim, né? Muito obrigado, então. Eu convido a todos para elevarmos os pensamentos ao nosso Pai Celeste, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado, onde bons amigos espirituais participaram, inspirando a todos. Eu registro aqui hoje, em particular, a presença do meu querido papai, que nos inspirou a caminhar o programa para esse assunto do aborto tão pertinente e tão importante para todos nós. Que os nossos jovens, nossos adultos, nossos profissionais de saúde sejam iluminados por Jesus, despertando em cada um a responsabilidade frente à própria vida. Que Jesus, então, possa nos iluminar em mais esse resto de semana. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e que assim seja.